É uma honra imensa estar aqui. Gostaria de agradecer a todos da comissão pelo convite, que veio na esteira da participação do Grupo Além das Grades na Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Renan, eu sou bacharel em Direito e sou offer holder do mestrado em Política Criminal da London School of Economics e trabalho no Tribunal de Justiça de Pernambuco. O Grupo Além das Grades é um projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco que trabalha dentro dos presídios prestando assessoria jurídica voluntária. Nós existimos há 6 anos e, além disso, nós realizamos vários eventos difundindo temas como a garantia dos direitos humanos e a importância de se ter um olhar humanizado para essas pessoas. Somos formados por estudantes de direito, profissionais, defensores, promotores. Então, nossa experiência vem muito da prática. É um prazer estar aqui, assim, do lado de vários acadêmicos e ativistas do calibre do professor Lacone, professor Boatê, mas gostaria de trazer alguns apontamentos um pouco diferentes também do que o pessoal trouxe, até para não ficar repetitivo. O Grupo Além das Grades, ele entoa também o discurso antiproibicionista. A gente entende que fazer uma discussão da lei de drogas a partir do mesmo paradigma proibicionista é muito problemático, sim. Então, por outro lado, nós gostaríamos de propor algumas reformas por acreditarmos que é possível sim melhorar um pouco, pelo menos, esse cenário brutal que a gente vive com a Lei 11.343. A primeira que a gente acredita que é fundamental é a descriminalização do uso, o que seria, na prática, a exclusão dos artigos 28, 29 e 30 da atual Lei de Drogas. Entendemos que é difícil levar esse tipo de debate para o Congresso, mas também entendemos que a principal política pública de saúde para os usuários é parar de tratá-los como criminosos. Isso tem efeitos simbólicos e isso certamente terá efeitos práticos também. Me adiantando para a discussão que estava acontecendo na mesa com os outros, com o pessoal anteriormente, sobre a definição mais clara do delito de tráfico de drogas. Nós entoamos o coro do documento chamado 16 Medidas contra o Encarceramento em Massa, feito pelo IBCCRIM, pela JD. E uma das medidas que é adotada nesse documento é a adição da expressão com finalidade comercial após o artigo 33 e outros tipos. Isso seria fundamental para solucionar uma antiga divergência que existe entre a concepção do artigo 28 e do artigo 33. Então, o acréscimo dessa expressão com finalidade comercial certamente seria de grande valia. Além disso, é interessante que a nova lei de drogas ela centre-se em combater, caso seja esse cenário mais favorável, evidentemente, né? Condutas que busquem essa finalidade comercial e sejam excluídos tipos que não têm essa finalidade comercial, como é o caso dos parágrafos 2º e 3º do artigo 33, que punem com penas privativas de liberdade a conduta de compartilhar entorpecentes entre amigos. Isso é um absurdo. Na esteira de uma descriminalização do uso ou de uma definição mais clara do que é tráfico, que por definição envolve o objetivo de lucro, é fundamental que se discuta também a descriminalização de condutas que não têm esse intuito financeiro. Agora, na esteira de uma definição mais clara do que é o tráfico, eu gostaria também de compartilhar uma experiência que eu tenho que não foi trazida ainda, que é a da República Tcheca. Eu pesquisei durante 3 meses lá audiências de tráfico de drogas, de uma perspectiva etnográfica, humildemente etnográfica, na verdade, sobre uma ótica da antropologia jurídica. Então eu consegui me familiarizar um pouco com a legislação penal do tráfico de drogas desse país. Eles também adotam as faixas diferentes para a tipificação do que são os delitos de tráfico de drogas. Então eles definem pequenas quantidades, médias quantidades e grandes quantidades. E eu também sou bem favorável ao que o Luiz Guilherme colocou, de que essa definição tem que ser firmada por um órgão sanitarista, por um órgão técnico. É o que acontece na República Tcheca. Deixar isso de uma forma enrijecida na legislação penal é correr o risco de se ter uma legislação rapidamente anacrônica. Então, dá uma maior flexibilidade para que um órgão técnico, a partir de estudos, como a professora Boatê colocou, a partir de estudos multidisciplinares, de grande escala, realizados por médicos, biomédicos, químicos, antropólogos,
enfim, equipes capacitadas para afirmar essas diferentes faixas é bastante interessante. E é muito interessante também realmente discutir-se essa separação do delito de tráfico em diferentes faixas. Afinal de contas, colocar 18 tipos dentro de um mesmo crime, dentro de um mesmo artigo, é tratar de forma desproporcional condutas completamente diferentes. Por fim, eu queria também trazer uma contribuição do ponto de vista do último tópico que foi colocado no convite, que ainda não foi abordado hoje, que é uma contribuição do ponto de vista processual penal e das garantias penais que as pessoas têm quando acusadas dos delitos relacionados a drogas. Então, deixa eu só pegar aqui. Algumas garantias, elas já foram reafirmadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, alguns trechos do artigo 44 que proibia, né, que vedava a liberdade provisória já foram declarados inconstitucionais. E é muito importante que a comissão leve isso em conta na formulação dos direitos que os acusados terão. É fundamental que não haja esse tipo de vedação absurda e absolutamente inconstitucional em relação aos direitos penais, como liberdade provisória, sursis, anistia, indulto e assim por diante. Essa medida é colocada pelo professor Ori Lopes Júnior como uma cautelar obrigatória. Se você obriga os acusados a ficarem em prisão preventiva, isso é uma cautelar obrigatória e você está adicionando uma punição antes mesmo da condenação da pessoa. Isso gera várias consequências. Em uma pesquisa realizada pela Defensoria Pública da Bahia, foi constatado que as pessoas que ao fim da instrução criminal são condenadas pelo delito de uso de drogas passam em média 150 dias presas, o que é flagrantemente um absurdo. Afinal de contas, o tipo nem prevê a pena de prisão. Em segundo lugar, o rito processual da lei de drogas ele ainda não foi atualizado em relação à reforma processual realizada em 2008. Então é muito importante que a comissão leve em consideração essas novas regras implementadas no Código Processual Penal, como, por exemplo, a possibilidade de absolvição sumária após a resposta à acusação. Em segundo lugar, o deslocamento do interrogatório para o final da instrução criminal. Atualmente, a lei prevê que o interrogatório é o primeiro ato da instrução criminal. E isso é um flagrante de respeito aos direitos do acusado, quando ele vai se pronunciar antes mesmo de ouvir os pronunciamentos de quem está lhe acusando, das testemunhas. Então, esse deslocamento e essa adequação da nova lei do rito processual à reforma de 2008 é fundamental. Por fim, ressalta-se a importância também de que não seja autorizada uma espécie de instrução paralela, como é autorizado pelo artigo 52 da lei, que prevê que a polícia pode continuar as investigações de forma sigilosa ao longo da instrução criminal e apresentar essas provas até 3 dias antes da audiência de instrução. Isso é um absurdo, isso é um flagrante de respeito aos direitos dos acusados e é importante que a comissão leve isso em consideração também. Bom, para sintetizar, gostaria de... Deixa eu só pegar aqui a síntese. De colocar nossas propostas de forma mais clara. Primeiro, a descriminalização do uso de drogas, então a exclusão dos artigos 28, 29 e 30. Segundo, uma definição mais clara do delito de tráfico, através do acréscimo da expressão com finalidade comercial, excluindo-se os tipos que não possuam tal finalidade, como os parágrafos 2º e 3º do artigo 33, e também a sugestão de se levar em consideração a legislação aplicada na República Tcheca, considerando que esses patamares objetivos sejam fixados por um órgão técnico, um órgão sanitarista. E, por fim, a exclusão de artigos que cerceiem direitos penais e processuais dos réus, como o 44 e 52, e a adequação da nova lei à reforma processual penal de 2008. Nós acreditamos que com essas alterações, a nova lei pode inaugurar um novo cenário para o Brasil e estaríamos bem otimistas com essas alterações. Bom, obrigado. Agradecendo aos nossos 3